História 1. Minha família me abandonou quando meu ex me acusou de anos atrás. Agora, depois de todos esses anos, eles querem se reconciliar, mas eu mostrei a eles a incrível vida e a família que perderam. Minha ex-namorada me traiu e, depois que eu descobri e a confrontei, ela ficou com medo e contou a quase todos que eu tentei encobrir a traição dela. Fui preso durante a investigação, mas liberado por falta de provas. Meus pais já tinham me deserdado e a maioria dos meus amigos se distanciou de mim. Nem sequer fui considerado inocente por um júri, então meus pais ainda acreditavam que eu era um estuprador que tinha dado sorte. Meu melhor amigo começou a me ajudar às escondidas dos meus pais, e eu fugi. Não tinha nada a perder, pois ninguém gostava de mim ou sequer se aproximava de mim, e a faculdade me proibiu de frequentar as aulas, apenas me enviando o trabalho por e-mail e me chamando para os exames. Fui para o mais longe possível daquela cidade e consegui um apartamento depois de trabalhar em alguns empregos comunitários para ganhar dinheiro. Consegui me estabilizar e decidi mudar meu nome depois de um tempo, porque passei a odiá-lo por algum motivo que ainda não sei. Isso me ajudou a começar do zero e fiz alguns novos amigos quando entrei na universidade novamente. Não sei por que fiz isso, ainda estou cheio de dívidas e era incrivelmente pobre olhando para trás. Terminei meu curso de ensino e me mudei para um país do outro lado do globo, onde moro agora. Consegui um bom apartamento e me estabeleci no meu novo emprego. Eventualmente conheci uma garota que se tornou minha esposa. Inicialmente, não conseguia confiar nela, mas depois de perceber a paciência que ela tinha comigo, eu me assustava se ela tentasse me tocar ou começava a me inquietar quando ela se aproximava. Me apaixonei perdidamente por ela. Ela eventualmente deu à luz minha filha e meu filho gêmeos, que eu adoro e defenderia até o fim do universo. A família dela se acostumou comigo rapidamente, considerando que eu era um estrangeiro e não muito confiável. Eles me trataram bem e eu meio que lembrei como é ter uma família amorosa. Agora estou vivendo em uma casa agradável com meus filhos e minha esposa e somos muito felizes. Isso até a noite passada, quando eu estava jogando PlayStation com meu filho enquanto minha esposa e minha filha estavam no jardim. Houve uma batida na porta e, para minha surpresa, era meu pai. Ele sorriu fracamente e começou a falar, mas eu bati a porta com tanta força que assustei meu filho. Levei-o para o quarto e chamei minha esposa para levar minha filha para a cama. Ela estava surtando e eu também. Meu pai continuou batendo na porta e eu simplesmente desabei naquele momento. Minha esposa me confortou e depois atendeu a porta para mim. Ela perguntou quem ele era e ele disse que era meu pai. Eu tinha dado à minha esposa um vago histórico sobre mim e ela só tinha compaixão por mim. Ela parecia muito irritada, compreensivelmente, e começou a gritar com meu pai por me abandonar e outras coisas. Depois que ela se acalmou, eu disse a ela para deixá-lo entrar e para ir para o quarto das crianças e mantê-las ocupadas enquanto eu conversava com meu pai. Ele disse que estava fazendo um favor à minha ex-namorada, limpando algumas coisas no telefone dela, e enquanto estava limpando algumas mensagens, vi uma conversa entre ela e o cara com quem ela estava me traindo, basicamente expressando a culpa por arruinar minha vida e dizendo que queria voltar atrás. Meu pai não a confrontou, pois não estava pronto para reviver uma situação morta, mas começou a me procurar em silêncio para me dizer que acreditava em mim. Eu nem sei como ele me encontrou, mas não me importo, pois ele está aqui. Agora para a parte em que preciso de ajuda. Não sei o que fazer. Depois de andar por algumas ruas aleatórias, considerei minhas opções sozinho e cheguei a algumas conclusões, mas não tenho certeza de qual é a melhor decisão. 1. Mandá-lo embora e dizer para voltar para nosso país e me deixar em paz. 2. Reconciliar-me com ele e contar à minha mãe. Se houver uma opção melhor, por favor, me avise. Estou muito estressado com isso e planejo tirar o dia de folga do trabalho amanhã. Meu pai está em um apartamento próximo, então provavelmente irei até ele com minha resposta. Obrigado antecipadamente. História 2.
Descobri a traição da minha esposa através dos nossos filhos quando eles inocentemente me contaram sobre o amigo secreto em dela que fazia o papel de pai enquanto eu estava fora. Então, com a ajuda da minha sogra, pegamos eles no flagra. Eu, 37 anos, e minha ex-esposa, 32 anos, éramos casados há 7 anos. Estávamos loucamente apaixonados e nunca pensei que um dia estaria compartilhando minha história de desgosto nesta plataforma. Minha esposa e eu éramos ex-colegas de trabalho antes de eu ser transferido para uma nova filial da nossa empresa em um estado diferente. Ela era uma das funcionárias mais inteligentes que tínhamos, o que me atraiu. Quando trabalhávamos no mesmo escritório, eu não tinha sentimentos por ela. Apenas gostava dela e conversávamos regularmente, mas semanas após minha transferência, comecei a falar com ela todos os dias. Continuamos assim por meses até que eu a convidei para sair. Como ela já gostava de mim, não precisou pensar na minha proposta como outras garotas fariam. Ela simplesmente disse sim, e namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Nesse período de 2 anos, saí da empresa onde trabalhava devido a um incidente, mas felizmente encontrei outro emprego no nosso estado pouco depois e me mudei de volta. Esse segundo emprego era muito melhor que o primeiro, mas a única desvantagem era que exigia que eu viajasse regularmente. No primeiro ano de casamento, minha esposa e eu tivemos uma filha, e no 4º ano, ela deu à luz um menino. Ser pai foi uma das melhores coisas que me aconteceu, e eu sacrifiquei muito para garantir que minha esposa e meus filhos estivessem confortáveis. Minha esposa também era uma trabalhadora árdua, então juntos unimos forças e criamos nossos 2 lindos filhos. Raramente tínhamos problemas, e mesmo quando tínhamos, nada que não pudéssemos resolver. Além de ser um bom pai, tentei ser um bom marido e ocasionalmente levava minha esposa para jantares especiais ou qualquer coisa que ela quisesse. Na maioria das vezes, mandávamos as crianças para a casa da mãe dela e passávamos o fim de semana juntos. Fazíamos isso ocasionalmente porque eu não queria que nos esquecêssemos de aproveitar nosso casamento à medida que envelhecíamos. Também tentávamos tirar férias todos os anos, mesmo que fosse apenas uma semana. Estou compartilhando tudo isso para mostrar que desempenhei meu papel de bom marido e tratei minha esposa como uma rainha. Com todas as coisas que fiz por ela e nossos filhos, não esperava que ela descesse tão baixo ao ponto de fazer o que fez. Mesmo sabendo que ela ganhava uma quantia decente, dividíamos as despesas 60-40, eu cuidava da maioria das coisas. Se alguém sacrificou mais nos nossos 7 anos de casamento, fui eu. Apoiei-a em bons e maus momentos, incluindo quando teve problemas com a mãe por 2 anos e não deixou a mãe ver as crianças. Não houve nada que eu não fizesse para apoiá-la. Se ela queria algo que eu não estava confortável, seja caro ou desnecessário, eu fazia para fazê-la feliz. Todo esse tempo, pensei que estava fazendo o que todo marido faria por sua esposa e família, mas não sabia que estava perdendo meu tempo. Eu não teria nem sabido que minha esposa estava me traindo se as coisas não tivessem se desenrolado da maneira que aconteceram. Aquele dia, eu deveria ir em uma viagem de negócios muito importante, mas foi cancelada pelos meus clientes no mesmo dia. E como eu estava viajando constantemente, mal tinha tempo para passar com meus filhos. No início do dia, o acordo entre minha esposa e eu era que eu deixaria as crianças na casa da mãe dela porque eu teria que passar por lá para chegar ao aeroporto. Mas depois que a reunião foi cancelada 2 horas antes da minha partida, decidi não deixar mais as crianças para poder passar tempo com elas. Brincamos de vários jogos e foi muito divertido. Enquanto as crianças comiam o sorvete, notei que estavam sussurrando algo uma para a outra, e quando perguntei o que era, fizeram-me prometer que eu não contaria à mãe delas. Disse-lhes que estava curioso e prometi não contar para que pudessem se abrir. Para minha maior surpresa, as crianças me contaram que minha esposa tinha um amigo secreto e que, sempre que eu viajava para uma viagem de negócios, ela o convidava para vir fingir ser o pai delas até eu voltar. Eles até detalharam que o amigo secreto da minha esposa passava a noite no nosso quarto com ela. Se eu voltasse para casa na noite de um determinado dia,
o amigo secreto dela sairia cedo naquela manhã. Quando disseram isso, tive certeza de que não inventaram, pois não era o tipo de coisa que crianças inventariam sozinhas. Eles me contaram porque o amigo secreto da minha esposa sempre lhes dava sorvete em segredo também, e todos prometiam não contar à mãe deles. Fiquei furioso ao saber que um estranho estava entrando na minha casa para alimentar meus filhos e que minha esposa permitia isso para evitar expor o que descobri. Pedi às crianças que não dissessem nada à mãe e elas prometeram não contar. Mais tarde naquela noite, quando minha esposa chegou em casa, tentei obter informações dela de maneira inteligente, mas não consegui. Então parei. Tentei vasculhar o telefone dela enquanto ela dormia naquela noite, mas não encontrei nada, então decidi pegá-la no flagra. 2 dias depois que meus filhos se abriram, menti para minha esposa e disse que iria em uma viagem de negócios e voltaria em 4 dias. Ela foi fazer compras naquela manhã e levou as crianças com ela, deixando-me em casa para me preparar. Disse-lhe que não iria dirigir e que contrataria um Uber para me levar ao aeroporto, e ela acreditou. Cerca de 1 hora depois, ela voltou das compras. Pouco depois, um homem apareceu em nossa casa. Vi pela janela do porão enquanto minha esposa lhe dava um beijo apaixonado de boas-vindas antes de convidá-lo para entrar. Ela acreditava que eu estava a caminho da minha viagem de negócios e não sabia que eu estava escondido no porão. Assim que ela e seu amante entraram em casa, liguei para a mãe dela e contei tudo. Disse-lhe para vir e ajudar a filha a arrumar suas coisas e sair da minha casa porque nosso casamento estava oficialmente acabado. Então desliguei e esperei. Momentos depois, ouvi um carro frear na entrada e, assim que estacionou, a mãe dela saltou e começou a gritar. Tenho certeza de que minha esposa ficou chocada ao ver a mãe lá, mas nada superou o choque em seu rosto quando me viu sair do porão. Ela ficou sem palavras e não sabia o que dizer. Eu estava tão decepcionado que nem consegui confrontar seu amante. Simplesmente disse-lhe para sair da minha casa antes de eu voltar e levei meus filhos para que não vissem como a avó iria repreender a mãe. Mais tarde naquela semana, fiz um teste de paternidade nos meus filhos e fomos compatíveis. Expliquei as coisas horríveis que a mãe deles fez ao trazer alguém para fingir ser o pai deles. Não tenho certeza se entenderam completamente, mas pelo menos entendem porque me divorciei da mãe deles. Contratei um bom advogado e ele me ajudou a obter a guarda dos meus filhos. Agora, meus filhos são tudo o que tenho, e mesmo que eu me case novamente, será quando eles crescerem. Ela tem tentado mandar os filhos falar comigo em nome dela, mas já os avisei sobre isso.